também não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas cometem, praticam. E a palavra do Senhor está dizendo: mas o que as confessa e deixa e abandona, alcança misericórdia. Por quê? Quando confessamos e abandonamos, é aí que alcançamos a misericórdia. Porque não adianta eu confessar o meu pecado sem me arrepender dele. Se eu apenas confesso o meu pecado e eu não deixo, eu não abandono, essa minha confissão foi apenas uma questão de consciência de erro. E consciência de erro, até uma pessoa que é ímpia, ela pode ter, né? Ela pode ali, naquele momento, até mesmo reconhecer, pedir ali um perdão, uma desculpa, né? Por errar, né? Mas ela não vai se arrepender, porque arrependimento não vem apenas de uma consciência dos seus pecados. Ela vem de uma humildade do seu coração, ela vem de uma obediência à vontade de Deus. Por quê? Porque o homem por ele mesmo, ele não se arrepende dos seus pecados. É necessário que haja um mover de Deus na vida para que essa pessoa ela venha se arrepender. E eu falo isso baseado nas escrituras, porque lá em Romanos, capítulo de número 2, a partir do versículo 4 até o versículo 11, vai falar a respeito disso. Especificamente ali o versículo 4 diz que a riqueza, que há uma grande riqueza da bondade, paciência e tolerância da bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. E também lá em segunda Coríntios, lá no capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 11, fala a respeito de uma tristeza que Deus põe no homem, que o leva ao arrependimento, que gera a vida para que ele tenha a salvação. Então, é o próprio Deus quem vai gerar isso em nossas vidas. Inclusive, em 2 Coríntios também, lá no capítulo 1, fala sobre nós estarmos em Deus e ser o próprio Deus que nos faz permanecer. O versículo diz assim: tanto vocês como nós, é Deus que faz, tanto vocês como nós que permaneçamos em Cristo. Então, o versículo é bem claro. O alcance da misericórdia está para aquele que confessa os seus pecados e os abandona, ou seja, e os deixa, para com aquilo. Tentações, elas sempre vêm em relação a um determinado pecado. Por exemplo, seja alguma coisa que você fazia antes de Jesus e agora com Jesus, você arrependido, não vai mais praticar isso. Mas você vai ser tentado. E tentação não é pecado. Até o certo momento em que você está sendo tentado e está lutando contra aquele pecado e está resistindo àquela tentação, isso não se tornou um pecado. O pecado, ele passa a ser pecado a partir do momento quando você leva, quando você permite, quando você deixa que aquela tentação entre no seu coração. E aí é como está em Romanos capítulo de número 13, no último versículo desse capítulo, quando fala para a gente se revestir do Senhor Jesus Cristo e não ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne. Quem fica premeditando, pensando, planejando, é porque ainda está com o pecado no seu coração. É porque ainda não houve genuinamente uma renúncia e arrependimento. Mas aí você pode parar e pensar, você pode dizer assim, mas e em questão das quedas? E em questão dos vacilos? Realmente acontece mesmo. A palavra do Senhor diz, se eu não me engano, no Salmo 19, sobre os pecados que nós cometemos sem perceber. E ali Davi ele faz aquela oração e ele pede a Deus. Ele diz, Senhor, perdoa os pecados que eu tenho cometido por vontade própria e livra-me daqueles que eu cometo sem perceber. Então, acontece mesmo, né, do vacilo. Só que realmente, como diz a palavra, vacilo, né? Ninguém quer cair. Você está andando na rua e procurando uma pedra para tropeçar? Não. Você tropeça por quê? Porque você